Olha, Edu, Mariana e você que está em casa, a gente vai mostrar agora algo muito especial numa série de reportagens feita pelos jornalistas da Rede TV. Uma comparação entre os nossos deputados e os deputados suecos. É isso mesmo. Eles cuidam, preste atenção, de tudo. Desde o apartamento funcional até os serviços mais simples, como tirar uma cópia. Então preste muita atenção para ver se a gente aprende alguma coisa. Roda aí. A Suécia está localizada no norte da Europa. A capital é Estocolmo, uma cidade bonita que mistura arquitetura clássica com traços de modernidade. A Suécia tem quase 10 milhões de habitantes. 2 milhões moram em Estocolmo, centro do poder político e econômico do país. Aliás, falar de política por aqui é falar de transparência. É abrir mãos de privilégios e regalias. É o sistema igualitário, onde não há distinções entre autoridades e cidadãos comuns. O político é rigorosamente monitorado por seus eleitores, que entendem que eles estão em seus cargos para servir e não serem servidos. No meio deste mar de gente que anda pela rua durante o dia, podem estar vereadores, deputados, prefeitos e até o primeiro-ministro. Repare neste homem que está dentro do ônibus bem cedo, quando o dia ainda não clareou. O que ele faz? É deputado federal e o líder do Partido Verde no parlamento. A sala de Carl Schlyter tem cerca de 25 metros quadrados. Pequena? Que nada! Ela é grande para um deputado sueco. Só lideranças dos partidos têm tanto espaço assim. Lê e responde todos os e-mails que recebe da população, é responsável pela organização e limpeza do ambiente. Nesta mesa faz reuniões importantes. Cadê a sua secretária? Não tem. Nada? Não. O parlamento é uma casa aberta ao público. Qualquer um pode visitar o local para conhecer o prédio, acompanhar votações e também conversar com os políticos. As mensagens que não chegam por correio eletrônico vêm para esta sala. E cada deputado pega a sua. Os parlamentares não têm carros oficiais. Eu pergunto se ele se utiliza do táxi para se locomover e a resposta é surpreendente. Geralmente não utilizo nenhum táxi. Eu posso usar todos os ônibus, trens e metrôs. E assim chego até mais rápido no destino. Hoje o meio de transporte será outro. Nada de metrô, nem trem. Capacete na cabeça e uma solicitação ao parlamento: usar uma das bicicletas da casa. E esse é o melhor jeito de viajar. O Riksdag, parlamento em sueco, tem 349 membros de apenas 8 partidos. Um deputado federal recebe um bom salário na Suécia, cerca de R$30 mil e só. Não há pensão vitalícia, seguro-saúde privado e não existe imunidade parlamentar, muito menos o direito de aumentar o próprio salário. Essa política da igualdade, sem luxos e sem gastos excessivos, vale para todos os cargos aqui na Suécia. Pra vocês terem uma ideia, olha aquele predinho ali atrás, branco, geminado. Sabe quem mora ali? A pessoa mais importante deste país, o primeiro-ministro. Esse turista japonês se surpreendeu a saber que estava ao lado da casa do primeiro-ministro. Eu digo a ele que o ministro mora ali, que é uma casa simples até. Ele responde que parece mesmo uma casa normal e que não esperava algo assim. Tá vendo? Quem sabe a gente aprende alguma coisa. A gente está recebendo aqui o cônsul-geral honorário da Suécia no Brasil, o senhor Renato Pacheco, seja muito bem-vindo, muito obrigado. O Luiz Fernando Baracho, fala Baracho, tá certo, professor? Baracho, do Luiz Fernando Baracho, professor universitário, especialista em política e relações internacionais. Antes de eu conversar com eles, vamos fazer um comparativo para mostrar algumas das diferenças entre os gastos dos nossos parlamentares e os suecos. Roda aí, olha isso. O parlamentar recebe por mês de salário R$ 33.763. Na Suécia, esse valor é de R$ 30 mil.
Aqui, o apartamento funcional usado por um parlamentar tem, em média, 200 metros quadrados. Na Suécia, é de apenas 29 metros quadrados. Com um detalhe: máquina de lavar, ferro e tábua de passar roupa são de uso coletivo. O gasto anual por parlamentar no Brasil é de 18 milhões e 300 mil reais. Na Suécia, este custo é de 1 milhão e 600 mil reais. Somos o segundo país no mundo que mais gasta com um parlamentar, atrás apenas dos Estados Unidos. A Suécia é o 44º. Você viu as diferenças? Meu Deus do céu. Depois a gente não sabe por que as coisas não dão certo aqui no Brasil. Agora, tem algo muito interessante, que é a primeira pergunta que eu faço ao senhor Renato Pacheco, cônsul-geral no horário da Suécia, que nem sempre foi assim na Suécia. A Suécia também viveu momentos difíceis, de muitas mordomias, de gastos excessivos e desnecessários. Isso foi uma conquista social. Sem dúvida, Zucatelli. Isso é um processo histórico de amadurecimento social, porque passam várias sociedades. E a Suécia foi um exemplo que conquistou isso, enfim, com grandes medidas. A Suécia é o país que teve a primeira lei de transparência na história da civilização que nós conhecemos. Desde 1766, quando foi criada a lei de imprensa, já havia um capítulo que dedicava acesso da população aos dados que os governantes tinham à disposição. Agora, é muito difícil manter isso que foi conquistado? Olha, não é que é difícil, mas há um esforço também, porque a sociedade evoluiu nos últimos 3 séculos e você tem que ter inovação nos controles, você tem que ter o quê? Transparência, educação e, sobretudo, critério de igualdade na população. Luiz Fernando Baracho, professor universitário, especialista em política e relações internacionais. É possível a gente olhar para a Suécia como um exemplo? É possível implantar algo desse tipo no Brasil? A gente consegue chegar lá ou perto disso? É claro que quando olhamos o padrão sueco, né, colocamos isso quase como se fosse uma utopia, né? Mas se nós pegarmos a evolução do sistema de controle brasileiro, de fiscalização e de transparência, né, e especialmente se pegarmos a grande pauta das manifestações de junho de 2013, né, qual era a grande pauta das manifestações de junho de 2013? Era a questão da sociedade demandando serviços públicos de mais qualidade, mais eficiência e uma coisa que está junto com isso, que é o quê? A questão do combate à corrupção. Então, a sociedade civil organizada e a imprensa são instrumentos fundamentais para um dia chegarmos a esse padrão. Ou seja, isso é porque um dos pontos ali que me chamaram a atenção, acho que a Mariana e o Edu também, eu vi que eles olharam no mesmo momento que eu ali, isso chamou a atenção na reportagem, que eles não podem aumentar os próprios salários, eles não têm essa capacidade de oferecer benefícios a eles próprios. Eu acho que isso é a grande diferença, né? Porque a partir do momento que você não pode fazer isso, você não faz. Claro. E tanto nós temos aqui a pressão da sociedade civil a partir de 2013, e nós temos 2 casos que foram emblemáticos, né? Vamos lá. Entre 2013. Nós temos o Mensalão, tá? Ação Penal 470, em 2005, que, por exemplo, trouxe pela primeira vez pessoas que compunham o parlamento sendo presas no Brasil. E nós temos, depois, a questão da Operação Lava Jato, né? O maior caso de corrupção da história do país, né? E isso trouxe toda uma mudança legislativa e vem trazendo, né, no sentido da nossa Lei de Acesso à Informação de 2011, que perto da Suécia somos crianças quase, a Lei Anticorrupção de 2013, né, e uma série de órgãos que trabalham nesse sentido. Mas é claro que isso só acontece com pressão da sociedade civil. É isso, a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Sr. Renato, a gente tem que fazer exatamente isso, a gente tem que mostrar exemplos e cobrar resultados, porque também não foi fácil. O professor citou agora 2 exemplos do que a gente está vivendo, mas muitas vezes você precisa de um choque, efetivamente, para algo assim acontecer. E lá também não foi fácil. Lá também não foi fácil, Zucatelli, e até hoje você continua, apesar de todos os meios de controle que nós temos na Suécia, tendo casos singelos, mas há casos também de corrupção, né? Nós temos, por exemplo, a criação em 2003 de uma promotoria voltada para crimes econômicos. Por quê? A Suécia reconhece que, embora tenha feito grandes avanços, melhoras ainda são importantes. Não chegaremos nunca num vácuo total sem corrupção, mas comparativamente a outros países, os avanços foram muito grandes, né? Eu cito sempre, nós temos 2 casos relativamente recentes, 10 anos atrás, quando em 2006, 2 ministros que tinham acabado de assumir os ministérios, 2 ministras, melhor dizendo, acabaram depois de semanas deixando o cargo porque se percebeu que não tinham pago taxas sociais
ou porque não haviam declarado corretamente impostos. Então, a pressão social fez com que elas abandonassem os cargos em praticamente 10 dias, 15 dias. Isso é uma pressão popular em função do acesso à educação e da igualdade das pessoas. O sueco não vê o seu governante, não vê o seu político como uma pessoa acima da sociedade, mas como uma pessoa que faz parte dela. Isso faz toda a diferença. Até pela residência a gente viu isso. O turista japonês ali falou, o quê? O primeiro-ministro mora ali com acesso? Edu, o professor falou algo ali, a gente pensa às vezes que isso é uma utopia, mas não é, acho que é um desejo, né, para todos nós. Sem dúvida nenhuma. Queria aproveitar a experiência do Renato, obrigado pela presença, e do Luiz também, porque pelo que vocês estão explicando para a gente, mais do que uma mudança técnica, uma mudança de leis, é uma mudança de cultura. Né? Isso, na opinião de vocês, lá quanto tempo demorou para ser implementado e para ter realmente esse processo limpo, vamos assim dizer? E aqui, com a experiência de vocês, daria para calcular quanto tempo demoraria para a gente ter isso aqui? Seria um sonho, né? É uma excelente pergunta. Eu diria que no caso da Suécia se demorou pelo menos 2 séculos. Nós temos no final do século XIX, enfim, uma lei que tornou obrigatório o ensino a toda a população, praticamente obrigando que todos os pais dessem acesso à escola aos seus filhos. Isso no Brasil veio muito mais tarde, né? E nós temos, enfim, esse critério que é fundamental da igualdade. O político, ele está lá para servir a população e não para ser servido. E no Brasil nós temos a da autoridade, né? O carro particular, com motorista. Nós comentamos aqui, quer dizer, praticamente há quase 6 assessores para cada deputado no Brasil. Na Suécia é o contrário, para cada 6 deputados se compartilha uma secretária. Imagina a diferença. Né? Olha a diferença. Mariana, é possível. Demoraria muito tempo, então. Hoje as mudanças são mais rápidas em função da tecnologia, né? E a transparência com os meios de comunicação, com as ferramentas de rede social, permite uma evolução que eu considero que seria mais rápida do que os séculos que separam o começo do processo na Suécia e a realidade atual. Hoje a gente tem uma possibilidade maior de cobrança, né? Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui, as redes sociais, as pessoas mostrando, a mobilização hoje é mais fácil, né, Edu, né, Mari? E esse debate assim, muito aberto que a gente tem até na própria imprensa, né, com a população falando, vocês mesmos disseram ainda há pouco que o papel da imprensa é fundamental, junto com a pressão popular. Vocês acham que a gente está realmente, eu digo agora no nosso papel como jornalistas, a gente realmente está nesse trabalho, a gente está indo no caminho certo, a partir do momento que a gente mostra essas votações abertas e que o canal da Câmara, do Senado está aberto, nas grandes emissoras abertas, é esse mesmo caminho? O que você acha, professor? Não, com certeza. Transparência e educação são 2 coisas fundamentais, né? Por exemplo, alguns dados negativos a respeito da corrupção no Brasil e alguns empreendimentos bem interessantes. Existe uma ONG que chama Transparência Internacional. Isso. E ela estabelece um indicador muito interessante a respeito da percepção da corrupção no mundo. A Suécia está em 3º lugar, o Brasil está em 76º, inclusive caímos nos últimos tempos. Mas caímos por quê? Não porque houve um aumento necessariamente da corrupção no Brasil, mas houve um aumento da percepção da sociedade de que esse é um tema importante, de que esse é um tema que deve ser enfrentado e que isso está na pauta política da sociedade brasileira, né? Nós temos, por exemplo, 2 projetos, 2 iniciativas populares de lei que se converteram propriamente em lei, que foi tanto a questão do combate à compra de votos em 99, né? E a lei da ficha limpa, por exemplo, que estabelece novos patamares de como a política deve ser feita e como a política deve ser feita dentro de determinados padrões éticos. Porém, sem a pressão da sociedade civil, sem a formação, sem a educação da população, né, esse horizonte sueco vai estar sempre distante, né? Mas eu acredito que com a pressão da sociedade civil e a educação nós vamos chegar lá. Nem que a gente leve 200 anos, mas não tem problema. O importante é mas começar. Valeu o esforço. E o importante é começar. Sim, se não começar, nunca demora muito, né? Tudo bem, não tem problema. Vamos começar hoje. Mas então. Vamos começar hoje para demorar, porque aí esse demorar muito vai chegar antes, né? Claro, então esse resultado vai chegar antes. Então, olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Acho que a gente hoje conseguiu dar um bom exemplo para as pessoas. Num momento de mudança e em que o Brasil está cobrando, está exigindo mais transparência. Exatamente o que o senhor colocou como os elementos que foram a base dessa transformação, que já foi feita e que a gente pode fazer aqui, espero que sim. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigado pela presença, obrigado pela aula. E vamos torcer, porque a gente quer um Brasil assim, com certeza. Muito obrigado, viu?
Obrigado. Olha, tem mais informação para você. Vamos fazer um girinho rápido de notícias. Deixa eu só dar uma informação aqui. Quer entrar em contato com o professor Luiz Fernando Baracho? Mande um e-mail, lcardoso@lcmf.com.br. Tá certo, né, professor? Certinho. Então, lcmf.com.br. Você pode entrar em contato com o consulado no Facebook. O consulado da Suécia tá lá, que é consulado, tudo junto, tá? Consulado Suécia SP, ou no Twitter, que é @rpn_neto. Tá correto? Exatamente, perfeito, Catelli. rpn_neto. Para você ter mais informações, ficou curioso sobre isso, você vai ter mais informações. O Rede TV News também está fazendo uma série especial, esse material do Rede TV News, levando mais informações sobre o exemplo da Suécia. É o que a gente está precisando agora, bons exemplos. E temos que colocar em prática isso por aqui, tá bom? Deixa eu chamar a sua atenção, que é uma tarde com muita informação, você não pode perder a tarde é sua com a querida Sônia Abrão. Lá tem assuntos do seu interesse. Às 3 horas da tarde, está ótimo o programa da Soninha. Beijo, Soninha. Muito obrigado pelo carinho com a gente sempre. E logo depois tem nosso irmãozinho Luciano Faccioli, com aquele jornalismo que mostra toda a verdade a serviço da população. É o Olha a Hora com o Faccioli. Olha a hora. Às 5 da tarde. E depois tem o Rede TV News com a Amanda Klein e o Sérgio Cursino às 7h15 da noite.